de hoje eu vou trabalhar com vocês esse modelo de calça em crochê, tamanho recém-nascido há 1 mês. Essa peça é uma peça que compõe o especial Saída de Maternidade, então eu vou deixar para vocês os links com as outras aulas aqui embaixo na descrição do vídeo. Manta, casaquinho, calça e o gorrinho. A seguir, vocês vão conferir a lista de materiais e também as medidas em centímetros. E antes de começar a aula, eu gostaria de te convidar, você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e assim você recebe todas as novidades que eu compartilho. Ative o sininho, aproveite para deixar aquele like todo especial aí embaixo no vídeo para ajudar o trabalho da professora e deixe o seu comentário para saber o que você achou da aula. Agora sim, vamos conferir a lista de materiais. Para trabalhar a calça, eu usei o fio mais bebê da Círculo. Eu escolhi a cor branca. Essa cor aqui, a referência dela é 0010. Ela vem em novelos com 100 gramas, o tex é 200, 500 metros. Aqui na calça, eu usei 48 gramas. Usei também agulha para crochê número 2 para base e para os acabamentos usei agulha 1,75. Esses são os materiais para confeccionar a calça da saída de maternidade. Lembrando que todos esses materiais, toda a coleção do fio mais bebê, agulhas, acessórios, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, para que depois da aula você dê uma passadinha e confira as novidades que a loja recebe semanalmente. Eu indico o Mega Armarinho para vocês porque é uma loja super confiável e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Então, depois, não deixe de dar uma passadinha e conferir tudo que eu disse para vocês. Bem, agora sim, eu vou passar para vocês as medidas em centímetros para depois darmos início à aula. Aqui, de largura, 18 centímetros, comprimento, 22 centímetros. Então, essas são as medidas para que vocês possam ter base também de acordo com a sua tensão de ponto. A minha indicação é, se você for trabalhar a base, por exemplo, com a número 2, e ela estiver dando muita diferença aqui dos centímetros da minha, você pode usar a 2,5. Porque tem muita gente que tem um ponto bem apertado. O meu ponto é bem soltinho, então por isso que eu já passo as medidas para vocês, para que vocês possam já se basear logo no começo. Então, faço ali 2 carreirinhas de teste e já consigo ver certinho se o tamanho está aproximado. Pode ser 1 centímetro a mais, 1 a menos, porque ela também fica bem autorregulável. Mas já é uma ajuda para que vocês possam se guiar quanto ao tamanho. E agora sim, vamos começar a aula. Inicio a calça fazendo um cordão com 100 correntinhas. Esse cordãozinho eu deixo ele bem retinho, para que ele não fique torcido, sempre do lado do elo onde eu vejo a correntinha. Depois disso, eu venho unindo a primeira, a última que fizemos, com um ponto baixíssimo. Depois que eu fiz esse ponto baixíssimo, eu já tenho aqui a parte da base da cintura da calça. Subo 3 correntinhas e vou trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, 100 pontos no total, 1 para cada correntinha de base. Ao final dessa carreira, eu volto para dar início ao ponto barra, onde vamos formar o cós da calça. Primeira carreira já finalizada, tenho 100 pontos altos e agora eu trabalho fazendo o ponto barra.
eu já passo a agulha por trás desse primeiro ponto, busco a laçada, fico com as duas na agulha e fecho. Aqui eu já formei o primeiro ponto em relevo. Fazendo mais duas correntinhas, eu fico com a altura do primeiro ponto alto. Agora, eu venho com a agulha lá por trás, cruzo pela frente e levo o fio lá para trás. Faço meu ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Venho com a agulha pela frente, cruzo por trás, busco a laçada para frente e faço meu ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Depois, ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. E assim, eu vou seguindo a carreira. Um ponto alto em relevo na frente, um ponto alto em relevo atrás. Quando eu faço o ponto alto em relevo na frente, eu venho com a agulha passando por trás e busco a laçada para frente. Faço meu ponto alto. Quando eu faço o relevo atrás, eu venho com a agulha por trás, cruzo pela frente e busco o fio lá para trás. E faço o meu ponto alto, sempre alternando um relevo à frente, um relevo atrás, até dar a volta em toda a carreira. Já finalizei a segunda carreira, a primeira carreira em ponto alto, a segunda já trabalhando no ponto barra. Agora, eu pulo uma, duas, três, na terceira correntinha, então, fechamos a laçada, mais duas correntes correspondem a 3. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Depois disso, eu passo a agulha por trás, porque eu tenho o ponto em relevo na frente do trabalho. E eu vou seguir o mesmo que eu tenho na base. Onde eu tenho relevo na frente, eu faço na frente. Fecho as duas laçadinhas, duas correntinhas, depois eu já tenho o relevo atrás. Relevo à frente, relevo atrás. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira e depois até completar 6 carreiras no total, contando desde a primeira. Então, 1, 2, estamos iniciando a terceira, trabalho até completar 6 carreiras. Completei aqui as 6 carreiras trabalhadas no ponto barra. Agora, eu começo a trabalhar em pontos altos. Eu venho, faço 1, 2, 3 correntinhas e trabalho ponto alto sobre ponto alto até completar 10 pontos no total. No 10º ponto, eu volto para fazer o aumento. Completei os 10 pontos, eu volto nesse 10º ponto e faço mais um ponto alto, ficando com 2 pontos no mesmo ponto de base. Depois, eu faço novamente 10 pontos. Quando eu completar os 10, eu volto no 10º ponto e faço mais um ponto alto, para deixar a calça mais fofinha, com mais pontos, então ela fica mais boleadinha na parte de baixo. Cheguei no finalzinho da carreira, o último ponto foi o aumento, o 10º aumento, então tenho agora 110 pontos. Agora, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base, mas eu quero mostrar para vocês como eu faço o fechamento da carreira para que ele fique bem fechadinho e não fique a marcação da emenda. Então, eu venho, aqui depois que eu fechei com baixíssimo, eu venho no próximo ponto e busco a laçada. Aqui vai ser só uma laçada de apoio. Fecho essas duas laçadinhas e faço 2 correntinhas. Eu tenho aqui o meu primeiro ponto. Depois disso, laçada na agulha e eu volto nesse ponto onde eu puxei a laçada de apoio. E faço um ponto alto. E depois eu sigo por toda a carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto de base.
Quando eu chegar no final da carreira, eu volto para fechar a carreira e iniciar a próxima para que não fique dúvida nessa parte. E depois daremos continuidade fazendo as carreiras em ponto alto até completar a base. Cheguei no último ponto da carreira, só que se eu fecho aqui direto, sempre fica uma abertura, ele não fica bem fechadinho. Então, o que fazemos? Eu venho e faço um ponto onde eu fiz as correntinhas iniciais. Só que aí eu fico com um ponto a mais, porque eu fiquei com as correntinhas que eu contei como primeiro ponto e mais esse último ponto. Então, para fechar a carreira, eu venho em cima, pulo as correntinhas e venho em cima do primeiro ponto de base. Depois disso, eu venho no próximo ponto, busco a laçada, fecho essas duas laçadinhas e faço duas correntes, lembrando sempre de voltar no ponto onde eu puxei a laçada para trabalhar o primeiro ponto da carreira. E dessa forma, eu finalizo e inicio cada uma das carreiras até completar a base para a divisão das perninhas. Trabalhei até completar 12 carreiras de base depois da barrinha. Lembrando que temos os 110 pontos, 100 na barra e depois com os aumentos 110 no total. Na 13ª carreira, eu trabalhei 55 pontos. 55 pontos, a metade já para formar a perninha. Aliás, trabalhei aqui 54 pontos e no de número 55, eu passo a agulha aqui e já venho lá no primeiro ponto que fizemos do outro lado. E só aqui eu puxo a laçada, por quê? Eu já ligo uma parte à outra. Então, olha lá, passei por dentro dos dois pontos de um lado e do outro. E agora, eu faço o meu ponto alto. Depois disso, eu venho aqui, pulo as correntinhas e venho no primeiro pontinho de base. Prontinho. Agora, eu tenho aqui já a primeira perninha, lembrando que eu contei os pontos a partir do primeiro ponto e as correntinhas eu não contei, para que possamos ficar com o número total dos 55 pontos. Do outro lado, a mesma coisa. Então, olha ali, eu já tenho a primeira perninha separada. Agora, eu vou trabalhar toda a base da perninha, fazendo o mesmo tipo de fechamento que eu havia feito antes. Então, passo a agulha no próximo ponto e fecho as duas laçadinhas. Agora, venho e trabalho um ponto alto para cada ponto de base. E vou circular toda a carreira. Chegando no final, eu fecho com um baixíssimo, pulando aqui, fazendo um ponto no último, pulando as correntinhas, fechando com baixíssimo no primeiro ponto, e depois novamente até formar a base da perninha. E volto para trabalhar o ajuste da perninha, já dizendo para vocês quantas carreiras eu fiz na base e depois fazer o pontinho barra na parte de baixo. Aqui eu já completei a base, eu trabalhei por 10 carreiras. Agora, vamos para a carreira do ajuste. Eu inicio ali fazendo o ponto de base, passo no próximo ponto, fecho as laçadas e faço duas correntinhas. Volto no ponto onde eu puxei a laçada e trabalho até completar 5 pontos. Depois que eu completei os 5, eu venho, passo aqui no próximo ponto, como se eu fosse fazer o ponto alto, e já venho no próximo ponto, ficando com duas laçadas. Fecho as 3 primeiras e depois as 2 últimas.
Então, fiz uma diminuição. Venho novamente. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Trabalho agora passando a agulha, como se eu fosse fazer o ponto alto normalmente. E agora eu já vou passar lá na próxima. Então, aqui ao invés de terminar o ponto alto, eu já passo a agulha no próximo ponto, ficando com 4 laçadinhas na agulha. Fecho as 3 primeiras e depois as 2 últimas. Então, onde tinha 2, eu fico só com 1 ponto. E dessa forma, eu trabalho até completar a carreira, chegando ali no finalzinho. Então, faço 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos e uma diminuição, até finalizar a carreira. Finalizei a carreirinha de ajuste. Agora, eu troco a agulha, eu vou trabalhar com a agulha 1,75. Aqui, eu faço já o pontinho de início, passando a agulha no próximo ponto. Fecho as 2 laçadinhas e depois eu continuo. Vamos fazer agora a carreira em ponto baixo. Eu vou trabalhar 4 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, fazendo o mesmo fechamento que a carreira em ponto alto e o mesmo início, fazendo aquele pontinho inicial e trabalhando assim por 4 carreiras. Eu mostrei para vocês como eu começo a carreira de ponto baixo e também volto no final dessa carreira para mostrar o final, para continuar com o mesmo padrão aqui de fechamento invisível. Então, vou dar a volta em toda a carreira, volto fechando essa primeira carreira em ponto baixo e depois vamos prosseguir aqui até completar as 4 carreiras em ponto baixo. Cheguei no finalzinho da carreira e eu sigo o mesmo processo de fechamento. Então, eu venho em cima do ponto onde eu puxei para fazer as correntinhas, aquele primeiro pontinho, faço um ponto baixo. Eu esqueço essa correntinha e fecho a carreira no primeiro ponto. Para iniciar a próxima, eu venho, passo a agulha já no primeiro ponto, fecho as 2 laçadas. Volto nesse primeiro ponto, começo fazendo ponto baixo e sigo por toda a carreira. Chegando no final, eu faço um ponto baixo onde eu puxei a laçada do primeiro ponto, fiz o baixo, eu venho e faço o fechamento nesse primeiro pontinho que fizemos. Então, sigo dessa forma pelas 4 carreirinhas, onde vamos deixar essa parte de baixo já finalizada. Finalizei a confecção da primeira perninha, agora eu venho e repito o mesmo desse lado. Eu vou trabalhar fazendo os 55 pontos, fecho exatamente como eu fiz aqui, então, 55, faço os 54, no de número 55, eu vou pegar tanto de um lado quanto do outro da carreira, confecciono o ponto alto e fecho no primeiro ponto de base. E depois disso, eu continuo circulando a carreira até completar as 10 carreiras em ponto alto, como eu fiz aqui já na primeira perninha. Na 11ª carreira, eu trabalho 5 pontos e uma diminuição, 5 e uma diminuição, e depois as 4 carreiras em ponto baixo. Depois disso, vamos trabalhar o acabamento, fazendo o arremate das pontinhas, o acabamento do cós e depois passar o cordãozinho. Já finalizei o acabamento das 2 perninhas. Agora, vamos para o acabamento do cós. Aqui eu trabalho vindo
ponto antes do relevo, eu passo a agulha entre um ponto e outro, em qualquer relevo aqui da carreira. Prendi fazendo um ponto baixo, faço 3 correntinhas. Agora, eu venho um ponto antes do próximo relevo. Uma correntinha, um ponto antes do próximo relevo. Uma correntinha aqui, ó, eu estou trabalhando com a agulha mais fina, justamente para dar esse ajuste no cós. Uma correntinha, um ponto alto antes do relevo, uma correntinha, um ponto alto antes do relevo. E dessa forma, eu dou a volta em toda a carreira. Depois, vamos trabalhar o cordãozinho. Para trabalhar o cordão, eu vou fazer 2 bolinhas de fio. Por quê? Eu vou usar 2 pontinhas, como vocês estão vendo aqui, ou seja, o fio duplo. O que eu faço? Primeiro, eu dou o nozinho inicial, para ficar com os 2 fios aqui paralelos. Depois disso, de ter os 2 fiozinhos, então, eu tenho um aqui para cima e um aqui para baixo. O fiozinho que eu tenho embaixo, eu dou uma laçada aqui na agulha. E o fiozinho que eu tenho em cima, eu passo por dentro dessa laçada. Fiozinho que eu tenho embaixo, eu jogo ele por cima da agulha. E fiozinho que eu tenho por cima, eu passo por dentro das 2 laçadinhas. Fiozinho que eu tenho embaixo, eu jogo por cima da agulha. O fiozinho que eu tenho em cima, eu passo pelas 2 laçadas. E dessa forma, até atingir o tamanho desejado. Sempre trabalhando aqui com os 2 fiozinhos, o que fica na parte de baixo eu jogo por cima da agulha, e o que fica por cima eu puxo por dentro dessas 2 laçadas. Trabalhei o cordãozinho até chegar a mais ou menos em torno de 50 centímetros. Aqui eu já cortei o fio e eu dou 2 nozinhos. Depois, no final, eu vou fazer um acabamentinho de um lado e do outro, dos 2 lados aqui. Mas eu deixo para fazer isso no final, depois de fazer a passagem aqui por dentro do passacordão. Aqui eu vou marcar bem a parte central, dobrando a calça. E eu venho aqui. Com a ajuda da agulha de crochê, eu prefiro, né? Mas você também pode passar de outra forma, mas eu acho que ajuda bastante. Então, eu venho, passo cordão, ó, bem na parte da frente aqui. Depois, se ele fica um pouquinho pro lado ou pro outro, dá pra ajustar. Aí, eu já deixo ela abertinha. E eu venho passando. Eu vou passar da seguinte forma. Por dentro, né, por baixo. Ó, eu trago aqui no espaço de correntes. Vem um por baixo e um por cima. Então, levando o cordãozinho, passando sempre dessa forma, ó. Passo por baixo, no próximo, eu passo ele lá por cima. E assim, eu dou toda a volta. E ele vai ficando já prontinho, ó. Depois, só vamos ajustar aqui quando colocar no bebezinho. E vai ficar as 2 pontinhas aqui na frente para dar o lacinho. Então, eu vou continuar passando aqui até dar toda a volta na base do cós da calça. E depois, eu volto para dar o acabamento na pontinha do cordão e arrematar as pontinhas para finalizar a nossa aula. Já terminei de passar o cordãozinho em volta de toda a base, então, ele fica bem autoajustável. Em uma das pontinhas, onde eu não tenho aqui as pontas
de sobra, eu dou só um nozinho simples, e eu deixo uma pontinha aqui, ó. Fica bem imitando aqueles cordões mesmo, de bermudinha, de calça. Nesse que eu tenho as pontinhas, eu trago aqui essas pontinhas por dentro do cordãozinho, ó, passo por dentro da laçadinha e trago ele um pouquinho mais para baixo aqui no cordão, as pontinhas. Ó. Depois que eu trouxe, aí é só dar o nozinho com as pontinhas ainda sem cortar, assim, você já faz o arremate. E depois só vir aqui e cortar essa sobra. E já fica prontinho. Aqui daí pode amarrar, dar o lacinho. E agora, o que fica faltando é só arrematar as pontinhas. Para arrematar as pontinhas, eu sempre venho, trago o fio pro lado avesso, passo por dentro de uma laçada, formando essa nova laçada, eu venho, trago o fio por dentro e venho trazendo essa pontinha do fio de sobra por dentro de várias laçadinhas do ponto. Eu sempre repito esse nozinho de arremate pelo menos 2 vezes. Então, aqui para baixo, eu já formo uma nova laçada, passo por dentro. E depois levo por dentro dos pontinhos, sempre tomando cuidado para arrematar tudo no lado avesso e não sair lá pro lado direito do trabalho. Depois que eu passei aqui por dentro de vários pontinhos, essa sobrinha é só cortar o fio e depois repetir o mesmo em todas as outras pontinhas. E já teremos a nossa calça da saída de maternidade prontinha. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho e até o próximo vídeo. Não deixe também de acompanhar as outras aulas da saída de maternidade. Manta, casaquinho, calça e o gorro.